Queridos, que a paz de Cristo Jesus esteja convosco, sejam muito bem-vindos ao canal Reformadores do Evangelho. Eu gostaria de compartilhar com você agora uma curiosidade que talvez muitas pessoas se perguntam quando chegam nesse texto, e nós vemos tantas e tantas explicações das mais variadas possíveis, diversos termos teológicos sendo trazidos para explicar este momento, e tantas vezes coisas até fantasiosas são criadas e elaboradas na tentativa de explicar esse texto. E eu gostaria que você caminhasse conosco agora para nós aprendermos um pouco mais da Bíblia Sagrada. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos toda semana. Pois bem, o capítulo de número 8 do Evangelho de João apresenta para nós, no versículo de número 6, Jesus tomando uma determinada atitude quando a mulher é trazida diante dele, pois fora pega pelos fariseus num ato de adultério. É um texto bastante intrigante, porque trata-se de uma mulher que foi colocada diante de Jesus sozinha, foi trazida sozinha diante de Jesus. Supostamente, na concepção daqueles homens, ela foi pega em um ato de adultério, estava adulterando. O que nos é interessante é que o texto diz para nós que Jesus, ouvindo a acusação daqueles homens e a pergunta dele, né, e como eles insistiam para que Jesus tomasse alguma atitude, o texto diz no versículo 6, isso diziam eles tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Tem algo aqui interessante para nós. Esse texto, eu já vi diversas vezes, muitas pessoas trazendo muitas e muitas significados a respeito desse momento, o que Jesus estava fazendo. Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos, que Jesus estava escrevendo a história de um dos fariseus, estava escrevendo artigos da lei para revelar esses homens, todos os pecados dele, mediante cada artigo da lei que estava sendo escrito ali na terra por Jesus. Enfim, muitas coisas estava escrevendo a história daquela mulher. Nossa, a gente vê de tudo. Mas o que seria então? Como nós então chegaríamos a uma resposta? O que Jesus estava fazendo aqui? O que estava acontecendo nesse exato momento? Será que Jesus estava mesmo escrevendo a história dessa mulher? Será que Jesus estava escrevendo o pecado desses fariseus? Será que ele estava escrevendo aqui a história de um dos fariseus? O que poderia estar acontecendo? Jesus, é certo que ele tem poder para saber a despeito da vida de cada um de nós. E é verdade que Jesus, ele tem toda a autoridade para escrever a nossa história, uma nova história na nossa vida. Ele pode, mediante as situações adversas, Jesus pode escrever uma nova história. Sim, é verdade. Mas será que era isso mesmo que Jesus estava fazendo? Será que era de fato isso que Jesus estava mostrando para esses judeus, para esses fariseus? O texto diz que então, quando Jesus, se eles insistissem, então ele se endireitou e disse: aquele que não tem pecado dentre vós, né, seja o primeiro a tirar pedra contra elas. Mas em nenhum momento nós vemos o texto dizendo o que Jesus escreveu. Em nenhum ponto desse texto nós conseguimos encontrar isso. Então, esse é um mistério, é um segredo, como algo que está encoberto. E nós precisamos
sondar então a Bíblia Sagrada. Então é quando nós vamos para a Escritura, que nós vamos examinar alguns textos, é que nós encontramos uma resposta plausível para isso. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que, basicamente, tudo que Jesus faz no Novo Testamento e tudo aquilo que ele fez, ele estava ilustrando algo que já fora ministrado pelos profetas. Lembra que Jesus diz na sua palavra que ele veio para cumprir aquilo que os profetas haviam falado ao seu respeito? No capítulo 5 de João, e versículo de número 39, está escrito. Ele diz que a Escritura, elas testificam dele. Então, baseado nesse texto do Evangelho de João, nós podemos então ter uma compreensão de que tudo que Jesus fez, mediante aquilo que está escrito, tem algum embasamento na Escritura. Nós só precisamos examinar para encontrar. E quando nós examinamos os profetas, então nós vamos encontrar no capítulo de número 17 e no versículo de número 13 do livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar algo fascinante que se remete exatamente a esse assunto. E eu gostaria que você acompanhasse, porque diz o texto o seguinte, olha lá: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, o que Jesus estava fazendo naquele exato momento era nada mais, nada menos do que escrevendo o nome daqueles homens sobre a terra. Por quê? Porque eles haviam abandonado o Senhor. Baseado no que nós podemos, então, dizer que eles abandonaram o Senhor? Porque o texto diz que eles trouxeram uma mulher para ser julgada perante Deus. Mas o texto diz que eles trouxeram apenas uma mulher. E a lei dizia, lá em Levítico, e reforçado em Deuteronômio, que a acusação mediante o adultério deveria ser entre um homem e uma mulher. Os dois presentes deveriam ser colocados diante do julgamento, tanto o homem quanto a mulher. E aqui o que nós vemos, apenas uma mulher sendo colocada diante do julgamento, diante de Jesus para ser julgado. O que é isso? É a infidelidade nesses homens em julgar. A maneira leviana desses homens usarem a lei para julgar o seu próximo. Ou seja, já haviam adulterado a lei. Esta mulher era adúltera mediante uma prática física, mas esses homens estavam debaixo de um adultério muito maior, o adultério espiritual. Eles haviam se aliançado com Roma, estavam completamente fascinados pelo poder de Roma e estavam idolatrando ídolos no seu coração, deuses no seu coração, dinheiro no seu coração, poder no seu coração e, acima de tudo, já tinham até alterado os preceitos da lei, ou seja, haviam adulterado com Deus, contra Deus, e adulterado, inclusive, em termos de alteração, a própria lei de Deus. Olha só, é isso que esse texto fascinante do capítulo 8 do Evangelho de João está revelando para nós. A escrita que Jesus estava trazendo ali dentro dessa concepção, desse momento, dessa ocasião, nada mais é do que o nome daqueles homens que haviam pecado contra Deus, que haviam adulterado contra Deus. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos toda semana. Até o próximo vídeo, se Deus em Cristo assim nos permitir. Deus abençoe. Fica na paz.